Salve pessoal, especialmente a turma do primeiro ano do município de Parnarama do Centro de Ensino Mestre Tibério. Hoje nós iremos fazer uma revisão dos conteúdos referente ao mês de estudo da Geografia Física, especialmente no conteúdo referente a biomas ou vegetação. Então, quando vocês forem realizar os estudos de revisão, peguem a atividade avaliativa mensal que realizamos na última semana e façam as comparações e análises individuais, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Explica o motivo do clima, principalmente a latitude, ser determinante e condicionante para a vegetação. Então, pessoal, o motivo principal da vegetação ser determinada pelo clima, o principal fator é a latitude. Lembrando que a latitude é a distância em graus de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul, em relação à linha do Equador. À medida que se desloca do Equador em direção aos polos, a latitude ela vai aumentando, sendo que é sempre de 15 em 15 graus. E à medida que a latitude aumenta, a temperatura diminui. Então a vegetação ela vai reagir de acordo com o seu processo vital, principalmente da fotossíntese e da evapotranspiração, devido à variação da água no estado líquido e no estado de vapor, e também por causa da grande quantidade de umidade e de calor. O principal fator dessa variação de clima é a inclinação do nosso planeta, ser de 23,5 graus, conduzindo a mesma para receber os raios solares intensamente, sempre próximo à linha do Equador, que é chamado de zona intertropical. Próximo da linha do Equador, os raios eles incidem bem forte, fazendo com que as temperaturas sejam bem mais elevadas. E próximo do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, os raios solares eles apenas tangenciam, fazendo com que as temperaturas próximas do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio sejam sempre amenas, não tendo uma variação de calor tão forte como próximo da zona intertropical, resumindo, próximo da linha do Equador. E nos polos, os raios solares eles sempre vão ser oblíquos, passando apenas por cima, não tocando a superfície de maneira intensa, como acontece próximo da linha do Equador. É por isso que o índice de radiação solar nos polos é praticamente nulo, fazendo com que as geleiras e o frio permaneçam constantes nos polos. E o segundo motivo é que os biomas eles adquirem maior biodiversidade, como já falei anteriormente, onde ocorre maior circulação de água no estado de vapor e líquido e predominância maciça de umidade e também de calor. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a biodiversidade da floresta. E quanto mais próximo dos polos, a biodiversidade das florestas ou biomas é menor. Observem como se comporta o nosso planeta no sistema solar. Ele possui essa inclinação, de acordo com o seu eixo, essa variação de graus, 23,5, e quando promove o movimento de rotação e o movimento de translação, faz com que sempre próximo da linha do Equador, os raios solares incidam mais fortemente. Como está sendo mostrado nesta imagem, a inclinação, e percebam que os raios solares são bem mais fortes próximo da linha do Equador, enquanto que no Trópico de Câncer e no Trópico de Capricórnio, ele não acontece de maneira vertical, como comparado à linha do Equador, e nos polos ele praticamente é oblíquo. Então deu para perceber por que na zona intertropical a quantidade de florestas é bem maior do que nas zonas polares, porque a primeira relação é a de temperatura. Então o clima e a latitude são fatores determinantes da temperatura. Nunca esqueçam disso. O principal fator determinante da vegetação, o principal fator determinante da vegetação
é o clima e a latitude. Observe novamente a inclinação do nosso planeta. Nas baixas latitudes, próximo da linha do Equador, os raios solares eles são verticais. O calor aqui é bem mais intenso. O mecanismo de queima de energia, né, solar e radiação. E próximo das altas latitudes, os raios solares são oblíquos, praticamente. Latitude, novamente, outro esquema representando que esse formato geóide do nosso planeta faz com que os raios solares não sejam iguais em todos os pontos, variando segundo a latitude. Regra geral, de novo, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Além disso, existem outros fatores que contribuem por essa variação de vegetação, que iremos trabalhar bem mais à frente, como o caso principalmente da altitude. Não confundir com latitude, viu? E por causa disso, existe uma variação de biomas e florestas em todo o planeta. Então, as florestas tropicais, as savanas, os desertos, são encontrados principalmente na zona intertropical, enquanto que as florestas temperadas, a taiga, são em climas temperados. Exemplo também da vegetação mediterrânea, enquanto que nos polos se destacam a tundra. Essas que eu acabei de citar são as principais vegetações que existem no nosso planeta. Memorizem principalmente a localização, 3 fatores: localização geográfica dessas vegetações, segundo fator, tipo de clima, lembrando que o clima vai determinar o tipo de vegetação. Se vocês seguirem esses três elementos, não tem como errar a questão, fica fácil. Segunda questão, caracterize bioma. O bioma, pessoal, é uma unidade biológica localizada em um determinado espaço geográfico e é caracterizado de acordo com o seu clima, que chamamos na geografia de macroclima. Por exemplo, o clima equatorial úmido da região norte do Brasil caracteriza uma vegetação equatorial úmida, que é a floresta amazônica. Outro exemplo, o clima desértico caracteriza a vegetação desértica. Além disso, existem as características físicas das plantas e também dos animais. As plantas são classificadas como fitogeografia, que é a fauna, e os animais são classificados como filogeografia, que é a fauna, desculpe. A fitogeografia classifica a flora e a filogeografia classifica a fauna. E cada bioma, cada vegetação possui características que são encontradas apenas naquele lugar. Claro que existe tipos de vegetações semelhantes, como é o caso do cerrado brasileiro e o caso da savana africana. Porém, as espécies de plantas e animais possuem uma variação. Além disso, existem os fatores edáficos, que são o solo, a altitude, e alguns também são caracterizados de acordo com a presença ou não de fogo natural. Esse fogo natural que é citado é capacidade de radiação, que faz com que o processo de queima da matéria orgânica em determinadas florestas aconteça, como é o caso dos incêndios florestais, os incêndios naturais. E lembrando que o conjunto, pessoal, de biomas é ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto de biomas ligados entre si. Então, na geografia, essa classificação é abordada de acordo com uma escala espacial, uma escala bem macro, bem maior, que é o ecossistema, e uma escala bem menor, que é o bioma, até chegar no habitat, mas isso aí é um assunto mais da biologia. Terceira questão, explica o motivo da quantidade de florestas e biomas diminuir à medida que se aproxima dos polos. Nós acabamos de ver na primeira questão. Por quê? Devido à presença de calor e umidade próximo da linha do Equador ser bem mais forte, e por causa da latitude baixa, maiores temperaturas. E quando vai se aproximando aos polos, essa latitude vai aumentando. Exemplo, próximo da linha do Equador é 0 graus. Aí, como é contado de 15 em 15,
cada paralelo, lembrando da cartografia, 15 graus, 30 graus, 45, até se tornar uma latitude mediana. Aí quando chega próximo dos polos, no polo norte e do polo sul, essa latitude ela se torna alta, até chegar no limite, 90 graus norte. 90 graus norte mais 90 graus sul dá 180. 180 mais 180, juntando leste e oeste, dá 360, que é a circunferência do nosso planeta. Entendeu? E outro fator também, quando se aproxima dos polos, a quantidade desses fatores diminui e, como consequência, a diminuição da vegetação. Outro exemplo que eu citei anteriormente é a altitude dos planaltos e das montanhas. Um exemplo aí, ó. Isso aí é uma floresta tropical, onde o índice de umidade é muito grande, de calor, de transferência de matéria orgânica, muitos minérios, além dos fatores edáficos, como uma variação de altitude, presença de água no estado de vapor, no estado líquido, e amplitude térmica ser baixa, ou seja, a maior temperatura em relação à menor temperatura é muito constante nesses tipos de regiões, próximo da linha do Equador, como é o caso da floresta tropical. E outro exemplo aqui, ó. Aqui é o exemplo da tundra, ó, próximo dos polos, em que a quantidade de biodiversidade de plantas ela não se compara a uma floresta tropical, é bem menor, porque aqui se tornaram plantas que são adaptadas a ambientes bem mais frios. Então, resumindo, quanto mais próximo dos polos, menor biodiversidade de biomas. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a biodiversidade dos mesmos. Outro exemplo aqui, ó, também no frio da tundra, ó. Hoje meu mouse está ruim, viu? Mas dá para desenrolar aqui. Observe, ó. Aqui a água está no estado sólido, em geleiras, se preparando para a transição entre o verão e o inverno, que no caso esse derretimento dessas calotas, dessas geleiras, elas acontecem, favorecendo essa mudança de estado. E aparece a quantidade de gramíneas, de arbustos, de líquens em grandes quantidades. Quarta questão: quantas características fisiográficas, podemos chamar também de características físicas dos biomas, que é interessante aprender esse tipo de características para associar ao tipo de bioma, porque são manifestações evolutivas dessas plantas de acordo com o tempo geológico. Há milhões e milhões de anos elas foram evoluindo e ganhando destaque de acordo com o clima e definindo determinado tipo de vegetação. Primeiro conceito aqui, uma floresta densa. A floresta densa é aquela que apresenta biodiversidade de plantas. Ela é numerosa, ela é bem fechada. O exemplo é da floresta amazônica ombrófila. Ela recebe esse nome por quê? Porque no interior dessas florestas, ó, densa, é uma escuridão. E essa escuridão fica difícil definir as horas do dia, por exemplo. A diferença entre o que seja 8 horas da manhã, ou que seja 10 horas da manhã, ou que seja 2 horas da tarde, 14 horas, ou que seja 18 horas. Claro que só dá para perceber a variação do dia e da noite. Percebam que, ó, ela é densa porque ela é muito fechada, difícil acesso, é um amontonhado de plantas, árvores, uma em cima das outras aqui, ó. Isso é característica de floresta densa. Ao contrário de uma floresta densa, ela é aberta. Existem biomas, como o caso das coníferas, que é um tipo de bioma aberto, de floresta aberta. Perene são cujas árvores ou plantas mantêm suas folhas ao longo do ano. Isso significa que, independente da estação, as 4 estações do ano, claro que próximo da linha do Equador, na zona intertropical, as estações do ano elas não são definidas comparado às zonas temperadas. O destaque vai para o verão chuvoso e para o inverno com estiagem, o inverno seco, como é o caso do clima tropical semiúmido.
E o clima equatorial úmido chove o ano todo, como é o caso da Amazônia, e se destaca justamente essa floresta perene. Essas árvores elas são encontradas com folhas ou agulhas, né, verde e úmida o ano todo, que é uma escala evolutiva para favorecer a defesa contra o calor e favorecer o processo de evapotranspiração, porque a quantidade de umidade é muito grande. A letra C, acicofoliada. Acicofoliadas são folhas em formato de agulhas, que também é uma escala evolutiva dessas plantas ao longo de milhões de anos, para evitar a perda de água e também evitar a morte por meio do calor. Exemplo são os pinheiros e abeto. Ela pode ser encontrada na taiga, na floresta boreal ou mesmo na mata de araucárias. A mata de araucárias é um tipo de variação também de floresta boreal. Só que, claro, é encontrado próximo do Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, no sul do Brasil, para se ter ideia. Mas as condições climáticas e dessa floresta das araucárias é muito parecida com a floresta boreal. É encontrado também em áreas que exigem adaptação das folhas por causa da temperatura. Olha o exemplo aí dos pinheiros aí, ó, araucárias, da taiga. Letra D, decídua ou caducifólia. São plantas que perdem suas folhas em determinadas épocas do ano, ou seja, é um mecanismo de defesa, de acordo com as estações. Quando chega o inverno, principalmente nas zonas temperadas, quando chega o inverno, elas perdem as folhas para evitar a morte por congelamento. Elas precisam da fotossíntese e não é interessante água no estado congelada, né? No estado sólido, para elas realizarem esse processo. Então as folhas são sensíveis e ela acaba cedendo para se defender contra o frio. Quando chega o verão é a mesma coisa, as folhas elas retornam. Algo parecido também é na vegetação de caatinga aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, no semiárido. Durante a estiagem, no período que não acontecem as chuvas, todas as folhas caem, fica aquela vegetação de caatinga muito cinzenta, acinzentada, e quando chega o período de chuva, todas as folhagens dessas plantas da caatinga elas retornam, transformando uma paisagem completamente cinza para uma paisagem completamente verde, esverdeada e exuberante. Alguns gostam e preferem essa paisagem mais acinzentada e outros preferem uma paisagem mais verde, né? Depende do estilo de cada um visualizar a paisagem. Exemplo aí da floresta temperada, reagindo à transição do verão para o inverno, mas entre eles tem as estações da primavera e do outono. Uma floresta latifoliada, não está dizendo, ó, latifoliada, latus, né, grande, é um tipo de vegetação que apresenta folhas largas e grandes. É muito comum nas florestas tropicais e equatoriais, como é o caso da floresta amazônica, geralmente presente em regiões quentes para permitir a intensa transpiração, que é o processo de evapotranspiração das plantas. É o tipo de vegetação predominante na floresta equatorial, como é o caso da floresta brasileira, em destaque, floresta amazônica, quente e úmida no norte do país e a floresta tropical em outros continentes, como a floresta do Congo na África, como a floresta da América Central, lá na Costa Rica, como a floresta na Austrália, na Ásia, e assim vai. Então, a latifoliada possui folhas grandes para favorecer o processo de evapotranspiração. Então, é muito comum próximo da linha do Equador, em latitudes baixas. Letra F, tropófila. É vegetação adaptada às variações de umidade. Ela é uma vegetação que tanto sobrevive a ambientes secos como ambientes úmidos, como é o exemplo da caatinga que eu citei para vocês anteriormente, que consegue sobreviver na estação chuvosa e consegue sobreviver na estação seca. Então, as características delas são decíduas e tropófilas, que perdem suas folhas durante a estiagem. É só uma variação de características fisiográficas evolutivas, de acordo com a evolução dessas plantas. Tropófila é muito cobrado no Enem, viu? E a xerófila também. A xerófila são vegetações adaptadas a ambientes secos, principalmente em desertos e no Brasil, no semiárido. Por cadeia evolutiva, elas
aumentaram suas raízes, possuem raízes compridas, bastante profundas no solo para buscar água dos lençóis subterrâneos. As folhas são pequenas, os galhos são praticamente secos durante a estiagem, coberta por coriáceas e ceras para evitar a maior quantidade de perda de água possível, e também possui folhas em forma de espinhos, que isso é o diferencial. Os espinhos nada mais é do que folhas que evoluíram para o formato de espinhos para evitar a perda de água. Um exemplo na caatinga é o mandacaru, o xique-xique, o cacto dos desertos e determinados tipos de vegetação e plantas que são característicos dessa região. Isso aqui é uma imagem que representa o período de estiagem. Quando chove, tudo isso aqui fica verde e exuberante. Claro que existe o mandacaru, o xique-xique, que é verde o ano todo. Uma floresta homogênea, não está dizendo homogêneo, é constituído por apenas o quê? Uma ou poucas reduzidas espécies de plantas e árvores. É o exemplo que acontece na taiga, na conífera e na boreal. Lembre-se, pessoal, que 3 nomes para o mesmo tipo de bioma: coníferas, taiga e boreal. Eles ainda não resolveram esse problema de nomear apenas em uma. Claro que, de acordo com suas características, ela carrega esses 3 nomes. É o exemplo aí, da floresta boreal, ou coníferas, ou taiga. Tudo em formato de cone. É boreal. Coníferas porque seu cume é em formato de cone. Boreal porque é no hemisfério norte. Heterogênea, o contrário de homogênea, várias espécies de plantas e animais, principalmente em florestas tropicais ou equatoriais, como é o caso da floresta amazônica novamente, apresenta um elevado quantitativo de espécies, com cerca, por exemplo, de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de planta, como citei para vocês. Outro exemplo que tinha no Brasil, que é uma floresta que foi dizimada durante a colonização do nosso país, é a Mata Atlântica, que praticamente tem menos de 5% da vegetação original, resumida a parques, mas a Mata Atlântica também ela é heterogênea, e as demais florestas tropicais e equatoriais no mundo. Outro exemplo também é a própria caatinga e o cerrado. Vegetação rasteira, um conjunto de arbustos, ervas que numa floresta se desenvolve sobre as árvores. Pode-se dizer que, nesse sentido, a vegetação rasteira é o setor florestal mais próximo da superfície do solo, e coberto por dossal da floresta, até a copa das árvores. Então, a rasteira não está dizendo. Exemplo de florestas rasteiras é as estepes, que são graminhas, capim adaptados a ambientes mais secos, e as pradarias, exemplo dos pampas gaúcho, no sul do Brasil, que são adaptados a ambientes bem mais úmidos e frios. A quinta questão é um exercício de reflexão para associar o clima ao tipo de bioma. Equatorial, floresta tropical, como é o caso da Amazônia, do Congo, da Asiática, América Central e etc. Letra B, tropical semiárido, a Caatinga. O deserto, desértica, e também as estepes. Subtropical ou temperada, as coníferas, a floresta temperada, a mediterrânea e as pradarias. Tropical continental, cerrado e savana, que possuem as mesmas características próximas. Claro que o cerrado é encontrado no Brasil, principalmente no Brasil central, no clima tropical semiúmido, como é o caso do sul do Piauí, como é o caso do Maranhão, Tocantins, que é muito utilizado no agronegócio, no caso da soja. Também a vegetação desértica e as estepes. Exemplo aí, de climas e biomas. Associe a localização geográfica. Observe a tundra, hemisfério norte, em climas bem mais frios. Floresta de coníferas, ou taiga, ou boreal, se aproximando mais do Trópico de Câncer. No Brasil, no hemisfério sul do Trópico de Capricórnio, existe as araucárias, que é bem parecido com as coníferas.
no norte do Canadá, no norte dos Estados Unidos é muito encontrado, quer dizer, no sul do Canadá e no norte dos Estados Unidos, desculpe. Na Europa também é encontrado. A vegetação mediterrânea, próximo do mar Mediterrâneo, que é associada a esse tipo de nome Mediterrâneo porque recebe as massas de ar que vêm do Oceano Atlântico em direção à Europa, caracterizando esse tipo de floresta, muito semelhante com a nossa quase extinta Mata Atlântica, que recebe massas de ar úmida que vem do Oceano Atlântico, ou posso dizer que recebia, no caso. É interessante que no Brasil, devido à colonização dos portugueses, eles associam o inverno ao período chuvoso, os portugueses, e quando chovia aqui no Brasil, eles colocaram no senso comum, e até hoje muitas pessoas atribuem que o inverno é o período que chove, de maneira errônea, claro, enquanto que realmente aqui a nossa estação de chuva é o verão e o outono, principalmente no verão, onde acontece mais chuva. Floresta temperada, na Europa, principalmente na Europa Ocidental, a formação de herbáceas, o mundo todo possui vegetação de estepes e pradarias. Aí formações semiáridas, como é o caso da Caatinga, no sertão nordestino. Os desertos, o deserto do Saara, o deserto do Kalahari, o deserto da Austrália, desertos que existem no Oriente Médio, deserto do Atacama, no Chile, devido ao obstáculo das Cordilheiras dos Andes. Isso aí é um assunto que vamos tratar mais à frente, porque aqui os desertos eles existem. Aí tem as savanas e os cerrados, savana na parte central do continente africano e o cerrado na parte central do Brasil. E os climas de altas montanhas, que são fatores que não são associados à latitude, sim à altitude. Continuando. Sexta questão. Explica o motivo do solo das florestas tropicais ou equatoriais apresentarem baixa fertilidade em seus solos. Isso vale principalmente para a floresta amazônica aqui no Brasil. Acreditava-se, durante a expansão do processo de colonização do Brasil próximo da região norte, que o solo da nossa floresta era favorável à agricultura. Ao longo do tempo, descobriu-se que não é. Se perdia facilmente a produtividade agrícola nesse solo. Mas por qual motivo? Tem a ver, pessoal, com a cadeia evolutiva da própria floresta. Pelo fato dela ser uma floresta de grande potencial hídrico e grande biodiversidade, principalmente de plantas e árvores, o solo, inicialmente onde se iniciou o crescimento dessa floresta, ele praticamente quase fica com nada de matéria orgânica que vai se decompondo da própria floresta, como o caso das folhas, caules que vão apodrecendo. Os próprios animais, a própria floresta se encarrega de absorver essa matéria orgânica para si. Quem tiver em dúvida, revisem o ciclo do nitrogênio. Iremos abordar isso em outras aulas também. Então, possui pouca camada de matéria orgânica, é muito fina essa camada no solo da Amazônia, na superfície. Então, essa fina camada fértil é oriunda da própria floresta. Nela, os organismos, como insetos, fungos, algas e bactérias, reciclam os nutrientes dispostos no ambiente, como é o caso do ciclo do nitrogênio, e também tem o ciclo do carbono, claro, Além disso, outros fatores contribuem para o processo, como a temperatura, que permanece alta o ano todo, chove também o ano todo, a enorme umidade relativa do ar presente nessas regiões de florestas e a baixa amplitude térmica, que é muito baixa, não tem uma variação gritante de temperaturas mais baixas e temperaturas altas, praticamente é nula nas regiões de floresta. Quem teve a oportunidade de morar em Manaus ou Belém sabe do que eu estou falando, melhor dizendo, sem sotaque aqui. Essa variação da amplitude térmica é muito baixa, ou seja, muito calor durante o dia e quando chega no final da tarde ou na noite ocorre a chuva. Tudo isso garante a sustentação da floresta. É por isso que a prática ambiental do reflorestamento ela tem que ser assegurada, porque se manter o solo exposto, o processo de regeneração da floresta
ele praticamente não vai acontecer. Aí vai inaugurar o processo de desertificação. Então, as ONGs, os governos aí que trabalham na perspectiva ambiental tentam proteger a todo custo as florestas, como é o caso da floresta amazônica. Então, a matéria orgânica, a fertilidade desses solos são muito baixa, por causa desses fatores aí. 7. Porque os desertos apresentam alta amplitude térmica e as florestas tropicais equatoriais baixas. É porque, pessoal, durante o dia, no caso dos desertos, as temperaturas elas beiram de 45, 48 até 50 graus, como é o caso do deserto do Saara. E durante a noite, a temperatura ela cai muito, beirando 0 graus ou até temperatura abaixo de zero. Por quê? Porque não existe água naquele ambiente em grande quantidade. Além de não existir água, não existe vegetação. E onde existe vegetação, claro que existe água, porque as plantas dependem da água para o processo de fotossíntese e manutenção vital. Então, como não existe água nesse processo de vegetação, a água ela possui um calor específico muito forte no quesito de guardar e reter temperatura. Durante o dia, todo aquele calor que a água acumulou, ela demora a acumular, mas quando ela demora a acumular aquele calor, ela também demora a perder. Então, no caso das florestas tropicais e equatoriais, toda aquela água, todo aquele calor que vai sendo acumulado durante o dia, durante a noite ele se estabiliza, mantendo também a floresta quente. Então, a subtração da temperatura mais alta em relação à temperatura mais baixa praticamente é nula, ou muito pouca, né? E no deserto não. Pelo fato de não ter água e nem vegetação, essa disparidade se torna muito grande, ó. Como eu coloquei aqui na subtração do exemplo aqui, ó, do deserto. 45 graus durante o dia, subtraindo com menos 5 graus durante a noite. Vai dar 50 graus Celsius, ou seja, a variação é muito grande, entendeu? Enquanto que na floresta amazônica, por exemplo, 29 para 34, essa amplitude térmica vai ser muito baixa. Então, os desertos possuem amplitudes térmicas altas e as florestas tropicais e equatoriais amplitudes térmicas baixas. Nunca esqueçam disso. E o principal fator é armazenamento de água e de plantas. 8ª, o que é um climograma? Esquematize e desenhe seguindo o exemplo de um bioma a seu critério, certo? O bioma, pessoal, é um tipo de gráfico. É muito cobrado também no Enem. Ele vai colocar alguns fatores de análise de quem estuda climatologia. Ele vai colocar essa linha, que é a variação de temperatura durante o ano todo. Todo climograma ele trabalha no intervalo de 12 meses ou um ano. Então mostra uma escala vertical em que apresenta o índice de pluviosidade. Lembrando que na geografia o índice de pluviométrico está relacionado à chuva. Então é a quantidade de chuva aqui, ó. Então durante todo o ano, durante alguns meses, alguns vão apresentar temperaturas mais altas e outras temperaturas mais baixas. E do lado esquerdo, ó, existe uma régua métrica na vertical que calcula o índice de precipitação de chuva. Lembrando que o índice de precipitação é a quantidade em metros cúbicos de água por metro quadrado daquela área. É calculado assim. E tem a temperatura, as máximas aqui, ó, do lado direito. Observe, aí vai ter o período mais chuvoso. Aí eles associam as estações do ano. Aí vão tirar as características básicas. Aqui no caso, o exemplo que eu estou citando para vocês, ó, é o clima subtropical. As temperaturas elas não ultrapassam, ó, aos 23 graus aqui no caso. A máxima que foi aqui é 22, 23. As mínimas, ó, abaixo de 20 graus. No meio do ano, junho, julho e agosto, não aconteceu chuva. E o período mais chuvoso foi durante o mês de dezembro até o mês de fevereiro. Resumindo que quando está
está terminando o verão e iniciando o outono, as chuvas elas começam a diminuir. Ó. Então, cada climograma, cada bioma possui essas características aqui marcantes. Então, no Enem eles exploram muito. Então, é interessante vocês estudarem todos os climogramas dos biomas e dos climas no mundo. Exemplo de Teresina. Observe, aqui já coloca a altitude 90 metros, altitude muito baixa. A latitude, localização próxima da linha do Equador, então claro que vai ser quente. E a precipitação anual, ó, 1.449 milímetros cúbicos. Praticamente 1,5 litro, o máximo que chove por metro quadrado aqui em Teresina. E as mínimas, ó, 120,8 milímetros, que é 120 ml no período da estiagem, no período que menos chove. Milímetros por metro quadrado. Aí, ó, janeiro a dezembro, ó, e aqui a temperatura. Perceba que a amplitude térmica de Teresina é a mesma, ó, aqui no caso é as médias. Não tem uma variação tão grande, então a amplitude térmica aqui é baixa. 3,3 graus Celsius. E a máxima temperatura anual, a média, ó, 27,4. Eles tiram a média de todas as temperaturas. Como eu moro em Teresina, eu sei que o período que acontece a maior quantidade de chuva é durante o verão e durante o outono, que vai de dezembro até o mês de abril e fechando maio. Aí quando chega o mês de maio, que é a transição do outono para o inverno até a primavera, é o período da estiagem, conhecido aqui como BR-Obró, que são os períodos mais secos e mais quentes. Então, algum parente aí de fora que queira visitar um teresinense, o melhor período de visita no ano é de dezembro a abril. Se vocês resolverem nos visitar de maio até novembro, vão sofrer com calor gritante aqui na nossa cidade. É um calor agradável, um calor que não dá para prejudicar e matar ninguém não, viu? Isso aí é um exemplo também de climograma. 9. Além da latitude, cite outros fatores determinantes da vegetação. Já dei algumas dicas nas questões anteriores, que além da latitude, que é o fator principal, existem os fatores edárficos, existe também a altitude. Por exemplo, a altitude numa região de Planalto é mais frio. Por exemplo, a cidade de Pedro II apresenta temperaturas amenas e bem mais agradáveis comparada a Teresina, que a altitude é muito baixa, aqui no caso. E tem os fatores edárficos, que é muito comum. Por exemplo, Manchas de Caatinga é Cerrado. Por quê? Porque possui características que vão definir o tipo de bioma. Por exemplo, se apresenta baixa fertilidade de matéria orgânica, ele vai se converter num deserto. É por isso que o processo de desertificação nas florestas e nos biomas, eles são reais, acontecem. O pessoal chama de processo de desertificação. Também a quantidade de lençóis subterrâneos, a quantidade de minerais, a quantidade de matéria orgânica, além de alguns fatores que determinam o clima, que também, por consequência, vão definir a vegetação, como é o caso da maritimidade, da continentalidade, e assim vai. E a 10ª questão, iremos o quê? Tratar sobre as características principais, que é o carro-chefe aqui do capítulo. Eu coloquei as principais, mas iremos tratar de todos esses biomas aqui, as características de cada uma. Tranquilo? Então, já estudamos e percebemos que o clima determina o tipo de bioma e vegetação no nosso planeta. Então, essa distribuição geográfica, primeiramente vamos associar as florestas tropicais, próximo da linha do Equador. Floresta amazônica, Mata Atlântica, Floresta do Congo, Floresta da América Central, as florestas asiáticas, savanas, no caso Cerrado aqui no Brasil, no continente africano, a savana africana, os desertos na América do Sul, o deserto da Atacama, o deserto do norte da África, do Saara, do Kalahari, deserto australiano. Tem as vegetações temperadas aqui na Europa, a vegetação mediterrânea, as taigas e coníferas no Canadá,
também na Rússia, e a tundra no Polo Norte. Então vamos à primeira delas, a tundra, pessoal. Ó. Localize aqui, ó, hemisfério norte, altas latitudes, encontrados no norte da Ásia, encontrado no norte também do continente americano, assim como também na Groenlândia e Alasca. Então suas áreas de ocorrência são, ó, Oceano Glacial Ártico, Alasca, norte do Canadá, Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia. O solo ele fica congelado a maior parte do ano. A estação mais quente dura mais ou menos 60 dias e a temperatura mais alta não ultrapassa 10 graus Celsius. A tundra, portanto, só cresce nos períodos do derretimento da neve, onde aparecem as gramíneas, os musgos e os líquens. Exemplo aqui, ó, durante o derretimento começa a aparecer uma vegetação rasteira na tundra. Como já citei anteriormente, as principais espécies, ó, musgos, líquens, plantas rasteiras. As árvores, como já falei anteriormente no exercício, elas não sobrevivem ao frio nesse tipo de clima. E a palavra tundra vem do finlandês tununa, que significa planícies de árvores, são vegetações rasteiras. Esse bioma é o mais frio do mundo e é basicamente um deserto gelado, pois apresenta poucas chuvas, ou seja, precipitações e apenas neve durante o ano. Mais paisagens aí, ó, da tundra durante o derretimento. E caso do alce, que é uma espécie de animal dessa região, desse tipo de bioma, melhor dizendo. Próxima é a floresta de coníferas ou taiga. Localização, ó, bem próximo da tundra, se parece muito com a localização da tundra no caso, mas também encontrada, ó, no Canadá, na Europa e na norte da Ásia. Também chamado de floresta boreal, porque ocorre apenas no hemisfério norte, entre as latitudes 50 graus norte e 60 graus norte. Os invernos são muito rigorosos, com queda de neve, e os verões são quentes. Podemos dizer que a taiga é uma floresta homogênea, que não apresenta uma biodiversidade de plantas e árvores tão grande comparada à floresta amazônica. Praticamente é o mesmo tipo de árvore no bioma como um todo, pois é formada, ó, quase por coníferas, que é uma espécie de plantas de pinheiros, e possui folhas aciculares existentes e bastante perenes também. Localizações: Rússia, Suécia, Finlândia, Canadá e etc. Observe mais imagens aí, ó, do pinheiro, e aqui também mais pinheiro. Lembrando que a taiga ou boreal, ela foi muito prejudicada no desmatamento, principalmente na Europa, por causa da celulose, que serve como matéria-prima na época do auge da segunda revolução industrial, que se utilizava muita mídia analógica, que são as mídias tradicionais, como jornal, papel. Era um modo de vida que a sociedade de época vivia. Então, e além da atividade madeireira, como lenha, né? Utilizar lenha desse tipo de floresta. A floresta temperada passou por esse mesmo processo. Então, localização da floresta temperada? Observe, ó, também encontrado no continente americano, nos Estados Unidos, um trecho aqui no Nordeste. Na Europa como um todo, ela é mais conhecida na Europa e também no sudoeste da Ásia e no leste, ó, da Austrália e na Nova Zelândia. Também chamado de caducifólia ou decídua, porque ela perde o quê? Perde suas folhas, reage de acordo com as estações do ano, perdendo e ganhando folhas. Vegetação típica de clima temperado, com estações do ano bem definidas. Recobrir as áreas que hoje são as mais povoadas na superfície terrestre, se referindo às antigas civilizações, como é o caso da Europa, da China, Japão, no leste do continente da América do Norte, no hemisfério sul, na Austrália, Nova Zelândia, Chile, como já falei anteriormente. É uma floresta decídua, está muito redundante, repetindo isso aí, pois perde suas folhas durante o inverno. No outono, as folhas mudam de cor, assumindo um tom avermelhado, e é o bioma mais devastado do mundo, pois seu solo apresenta uma grande fertilidade e é aproveitado na agricultura, principalmente na Europa. E o maior número de espécies está na América do Norte. Observe aí
uma imagem da floresta temperada. Deixa eu marcar aqui o mouse direitinho. Pronto. Ó. Aqui no caso está reagindo o outono, né? Ficando com uma tonalidade mais avermelhada. Observe a quantidade de folhas no chão. Ela está se preparando para a estiagem. Por isso que está perdendo suas folhas. Aqui durante o inverno, praticamente sem folha nenhuma, só os caules expostos. E aqui já é a transição para o verão, onde ela vai ficar super verde. É bem parecida com a floresta amazônica, no tom assim mais esverdeado. As pradarias ou campos, localização no sul, aqui é do continente sul-americano, é encontrada aqui na América Central, no México, né? Essa parte aqui da Europa, no Oriente Médio e no sul da África. Esse tipo de vegetação ela é herbácea, rasteira, recebe o nome de pradaria na América do Norte e pampas na América do Sul. No trecho que vai do Brasil e da Argentina, onde o clima é mais úmido. As pradarias do hemisfério sul recebem mais chuvas do que a do hemisfério norte. Na América do Norte ocupa uma área que se estende desde o Canadá e continuando pelas planícies centrais dos Estados Unidos, indo do Texas até o sul, e também encontrado na parte da Índia e a oeste também. Mais exemplos aqui, ó, de imagens. Os pampas e as pradarias, ó. Diferença aí de um para o outro. Podemos colocar aqui também as estepes, né? Deserto e Caatinga. Localização: América Central, no sul do México. Semiárido Caatinga, no Brasil. Deserto do Atacama, deserto do Saara, da Namíbia e do Kalahari, deserto do Oriente Médio, deserto australiano. Características já tratamos anteriormente: pouca quantidade de água, de vegetação, adaptados a ambientes bem mais secos e com amplitude térmica muito alta. Então as variações de temperatura são altas e características que possuem muitos arbustos, plantas xerófilas, cactos, adaptados a ambientes bem mais secos. Imagem de um deserto, vocês podem encontrar em grande quantidade mais desertos, ó. Observem. E aqui o caso da Caatinga no Brasil. A floresta equatorial, que é a de maior biodiversidade, a mais exuberante de todas, e tropical. Localização: América, continente sul-americano, América Central, no centro da África e no sul, no sudeste da Ásia e no norte da Austrália. Então, como já falamos anteriormente nas questões anteriores, o bioma que é limitado pela zona intertropical, onde o índice de radiação do Sol é muito grande, fazendo com que o calor aumente, a umidade aumente e as plantas se adaptem bem melhor, aumentando o grau de biodiversidade dessas florestas. Observem aí, ó, baixa amplitude térmica também e possui aquelas características diversas que são típicas de florestas tropicais: heterogênea, perene, higrófila, latifoliada. Biodiversidade lá em cima, várias espécies de plantas e animais. Uma imagem que representa aí, ó, a floresta amazônica. Além de possuir uma carga hídrica de água na floresta, possui também os rios, ó. E como eu já falei, maior biodiversidade, variedade de plantas e animais, micro-organismos, e onde se apresentam a maior quantidade de oscilação e troca de energia e matéria do planeta. Já falei anteriormente as características da floresta densa, né? Aí tem uns exemplos aqui da floresta amazônica, a floresta do Congo, da Indonésia, da Ásia, da América Central, dentre outros. Mais exemplos: floresta densa, com um rio característica de meandro, de curvatura, forma de curva. Esse rio aqui em forma de curva é chamado de meandro. Só que ele possui também um formatozinho de anel aqui entre ele, né? Pode se anelar também. Savana. Savana também tem o cerrado brasileiro. África, no Brasil, no norte da Austrália, no Oriente Médio.
São formações típicas de regiões de clima tropical, com duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Metade do ano com chuva, outra metade sem chuva, pouca quantidade de água. E a savana e o cerrado eles são marcantes porque é a transição sempre de uma floresta úmida e um deserto seco. Então a savana é encarada como zona de transição, mas não chega a ser uma transição como os geógrafos colocam como ecótono, as zonas de ecótono, que possui características de emaranhados de biomas. Por exemplo, aqui na região onde eu moro, no meio norte do Brasil, que fica Teresina, Caxias, São Luís, transição entre o Maranhão e o Piauí, possui características de caatinga, possui características de cerrado, de floresta e possui espécies de árvores típicas daqui, que é de ecótono, de transição, de uma floresta, que no caso é amazônica, e a caatinga, saindo do Maranhão, indo em direção ao Ceará. O exemplo da carnaúba, exemplo do babaçu, são espécies típicas de transição, de ecótono. A savana é características disso, viu? Animais da biologia que são conhecidos na África, e aqui também no Brasil temos os nossos, viu? Então a savana, características de vegetação tropófila, adaptados período de chuva e período de seco, possui variação de árvores mais altas, árvores mais baixas, galhos retorcidos, vegetações rasteiras, possui toda essa diversidade aí. Então ele possui vários nomes aí de acordo com a sua localização, como no caso na Colômbia é conhecido como ilanos, e no caso na própria Índia é chamado de jungle. E também na África, né? O pessoal fala jungle, se refere à selva, mas a selva que eles falam de jungle é referente à savana africana. O ecótono, que eu já acabei de falar para vocês, é a transição, o ponto 1 entre dois biomas. No caso, eu posso citar o exemplo da floresta amazônica, no oeste do Maranhão, no Pará e no Amazonas, e o do B, no Ceará, ou sudeste do Piauí, a área de Caatinga. E aqui no meio é a transição, que possui possui características de um bioma e possui características de outros. Ficou claro aí nessa parte? Exemplos aí, cerrado bem mais baixo e o cerrado bem mais alto. No caso aqui é a savana e no caso é o cerrado brasileiro. Perceba que possui semelhanças entre si. A geologia explica isso. Revisem o conteúdo que fala sobre a deriva continental, que vocês irão entender melhor essa relação aí da savana com o cerrado. E também a posição geográfica de baixas latitudes, próximo da linha do Equador também. E também a variação geográfica continental. O oeste do continente africano e o leste da América do Sul. Tranquilo? Então esses são os principais biomas do mundo. Claro que existe uma classificação do bioma brasileiro, que iremos estudar em outras aulas. Então revisem bem, estudem, apreciem o conteúdo. Bons estudos, fiquem com Deus.